é Juliana, eu tenho 28 anos, eu trabalho como revendedora de uma marca de cosméticos e também sou funcionária pública. Eu me inscrevi assim porque eu acho que eu tô numa etapa da minha vida que eu não consigo me encontrar. E até mesmo assim, olhar no espelho e ver uma pessoa bonita. Eu assim, não me sinto assim. Quando eu tinha 24 anos, eu fui diagnosticada por esclerose múltipla, que é uma doença degenerativa que atualmente hoje não tem cura, mas tem tratamento. Nos 24 anos, quando eu recebi a notícia, meu mundo caiu. Com o tempo, nesse meio tempo eu fiz tratamento com psicólogo, com psiquiatra, e depois eu vi um outro sentido da vida. Eu vi, sim, que esclerose múltipla, assim como várias outras doenças, não só a esclerose, não é o fim. Juliana, me diz uma coisa, existe uma Juliana antes do diagnóstico da esclerose múltipla e outra depois? Existe, sim, uma Juliana antes e uma Juliana depois. Não, mas não quero dizer que seja uma Juliana pior depois. Não, com certeza contrário, é melhor. Assim, após que eu descobri a doença, eu sou muito mais dou valor para as coisas simples da vida. A gente aprende a dar valor para as relações, para as pequenas coisas, não é? Até tu acordar disposta de manhã também é um presente, né, Juliana? Mas é muito forte, o impacto é muito forte tu receber uma notícia de que tu tem uma doença degenerativa que não tem cura ainda, não é? Mas também é muito animador a gente saber que quando a gente tem um diagnóstico muito cedo, como tu tivesse, tu tem como controlar essa doença e administrar ela, não é? Sim. Como que começou, Ju? Como é que tu descobriu? Nos conta essa história. Pra minha vida, assim, tava tudo bem. Com 24 anos, Com 24 anos, eu tava fazendo faculdade, eu tava construindo uma casa. E aí, num dia, numa prova, o meu olho esquerdo começou a ficar embaçado. Digamos, eu falo embaçado, mas tem outro nome. Sim, um nome técnico. A gente, em função de muitas leituras que se fez a respeito da esclerose múltipla, deu para ver que o estresse é um grande gatilho. Então, uma das grandes lições que eu acho que se tem numa hora dessas é saber administrar o estresse, não é? Sim. E isso a gente aprende com a terapia, com atividades complementares como yoga, meditação, saber identificar ele quando ele está começando. Sim. Eu acho que também serve não só para quem sofre da esclerose múltipla, mas para todo mundo, né? Que o estresse é uma porta de entrada para muitas coisas. Com então certeza. Acho que talvez sirva para quem está ouvindo agora parar, refletir e pensar se não está se estressando pelos motivos errados, né? Porque eu acho que uma das coisas que com certeza tu deve ter aprendido ao longo desses 4 anos, né, vivendo com a esclerose, que nem tu estava nos dizendo, né, é dar valor para as pequenas coisas e com certeza dar valor para as pequenas vitórias que tu mesma tem, né, com dificuldades que tu deve ter enfrentado. E isso é muito importante, né, a gente reconhecer que a nossa vitória pode parecer tão pequena perto daquele sonho do outro, ou daquele objetivo do outro. Às vezes o objetivo do outro pode ser fazer uma viagem grande, pode ser, enfim, passar numa prova difícil, e não quer dizer que tu não vai ter esses objetivos. Mas daqui a pouco você tem um objetivo menor, que pode ser uma coisa do dia a dia, que as outras pessoas estão acostumadas, pode acabar diminuindo isso pra ti, mas que isso não perca a importância, né? Sim. E que isso sirva também, não só para não perder a importância para quem está passando por essa situação, mas também para as pessoas que não estão passando, para darem mais valor para as coisas que a gente vive todo dia, né? E eu fui aprendendo a lidar com a doença. Claro. Não a doença ser minha inimiga, deixar ela Isso pra lá. aí. Não, é muito importante isso, reconhecer que tu tem. Saber o que tu pode aprender a lidar fazer. com ela. Isso. Eu acho que esse teu passo de tu participar do programa já mostra a tua grande vontade de viver. E isso acho que vai ser um marco também para ti, assim como foi
um divisor de águas para ti aquele início, eu acho que esse é um divisor de águas, porque uma pessoa para estar aqui, primeiro, ela tem que ser muito corajosa, porque a gente se depara com as fraquezas e com as limitações da gente. E segundo, eu acho que quando a gente resolve se cuidar, é porque Tá te a priorizando. gente tá, além de estar se priorizando, tu também quer passar uma imagem para as pessoas dessa Juliana que adora viver, que tem prazer em viver e que está se reinventando. Porque tem muitas pessoas, Juliana, que enxergam a moda, a beleza como uma coisa fútil. E na realidade ela não é, porque ela expressa muito daquele momento que a gente está passando. Mas eu acho que pelo que tu nos contou, essa mudança já foi acontecendo Com certeza internamente. que já aconteceu. E pelo que tu nos fala, a tua vontade de viver é tão grande que eu acho que agora tu precisa de um marco pra que tu te olhe e diga, não, eu sou essa Juliana forte que eu tô vendo no espelho. E não quer dizer que isso tu só vai ver quando tu estiver arrumada. Não é isso. Porque tu vai chegar em casa, tu vai tirar a maquiagem, daqui a pouco tu vai prender o cabelo. Mas muda a atitude. Mas a gente saber, a gente se ver de uma certa forma no espelho, nos dá mais confiança. E eu acho que tudo isso ajuda na hora de ir trabalhando a nossa autoconfiança. Oi, Juliana, tudo bem? Olá, Prazer, tudo eu sou o Gilson. Prazer. Seja bem-vinda. Obrigada. Nossa, que cabeleira linda, menina. Vamos soltar esse cabelo? Dá uma olhada aqui, olha só. Nossa, que cabeleira linda. Então, o que eu vou te propor? Um cabelo um pouco mais curto, nada radical e um cabelo com um pouco mais de movimento, para trazer leveza. E isso vai fazer com que o teu cabelo tenha mais volume. É um cabelo que vai ficar prático para tu lidar, principalmente, acho que isso é bastante importante para ti, né? É um cabelo que tu lava, dá uma secada e ele vai estar bom, ou pode fazer um babyliss, algo assim que também vai valorizar bastante ele. Oi, Ju! Hoje a gente vai realizar então o design de sobrancelha. Preparada? Preparada. Ju, então para valorizar melhor o teu olhar, a gente vai realizar o volume russo, tá? Então é uma técnica que eu vou dar volume ao teu olhar. Então, preparada? Agora nós vamos pro espelho da verdade. Nem parece mais aquela garotinha que entrou. Agora é uma mulher, é aquela mulher que saiu de dentro, assim, que eu te falei antes. Ju, chegou a minha vez, então, e eu quero saber de ti. Me conta um pouquinho, tu estava me contando um pouco nos bastidores, né? Tu trabalha numa empresa, como revendedora de uma empresa de cosméticos, né? E tu estava me dizendo que a esclerose não te afetou na questão de tremor e de coordenação, que nem afeta pra muitas mulheres, né? Mas sim na questão da visão um pouco na hora de se maquiar, né? Assim,
Eu, particularmente, eu não sou muito de usar maquiagem. E nem precisa de muita maquiagem também. Vamos combinar. Mas assim, a maquiagem é uma ferramenta legal pra gente trabalhar e pra gente conhecer bem o nosso rosto, né? Sim, eu gosto muito, até porque eu trabalho com uma marca que revende muita maquiagem, né? Eu gosto de maquiar cliente. Isso me satisfaz. Mas eu não consigo nem sempre aplicar o que eu faço com elas, aplicar no meu rosto. E também as combinações. Quando chega pra fazer em mim, eu dou uma travada. Sim. Isso ajuda muito, principalmente pra quem tá começando, tá? Essa questão das combinações é buscar referências mesmo, tá? Só que o que é ideal? Tu sempre buscar referências que estão de acordo com o teu formato de olho e com o teu formato de rosto. Isso a gente vai falar um pouco depois, porque o teu olho, ele é um pouco mais fundinho, que é uma característica que muitas mulheres têm, tá? Todos os olhos, eles têm suas características, isso não é errado, né? Ter o olho mais fundinho, mas a gente sempre busca aplicar a maquiagem de uma forma que valorize essa nossa característica, né? Então é isso que eu vou te ensinar hoje, mas sempre tendo em vista como a gente tá falando da questão de superar algumas dificuldades, tanto para pessoas que estão passando pela mesma situação que tu, por mais que no teu caso tu não tenha essa dificuldade com a maquiagem, mas também para pessoas que estão iniciando na maquiagem, né? Então assim, a primeira dica, tá? Se tu tem dificuldade tu estava me comentando que tu tem um pouco de dificuldade em deixar um olho igual ao outro, né? Uma coisa que pode ajudar é começar sempre com tons mais clarinhos. Até tu pegar mais prática, sabe? E treinar é tudo na maquiagem. Então, assim, tudo que a gente vai treinando, tu vai conhecendo melhor o teu rosto. Sim. Mas ainda tem outras técnicas que eu vou te ensinar e que vão facilitar mais, tá? Então, que nem eu tava te falando, pode fechar o olho. O teu olho, ele é mais fundinho. Então, na hora que a gente vai aplicar a sombra, nunca vai favorecer pra ti aquele olho, por exemplo, todo preto. Ou todo mate, sem cintilância nenhuma. Por quê? Porque se a gente colocar uma cor escura e sem cintilância, o teu olho vai ir mais pra trás. Então isso não vai favorecer o teu formato de olho, tá? Então, por exemplo, se tu vai buscar referências, que nem a gente comentou, pra daqui a pouco ver como fazer aquela combinação, sempre, mesmo que tu pegue uma referência que não valorize pra ti, aí tu tira dessa referência a combinação de cores e aplica pro que funciona pro teu olho. Então, agora a gente vai começar primeiro pela sombra, porque hoje a gente quer fazer uma maquiagem bem poderosa, bem glamurosa, porque hoje é pra se sentir maravilhosa. Não quer dizer que tu não vai se sentir nos outros dias, mas hoje a gente quer que tu se sinta assim, né? E então eu vou trabalhar com um pouco de glitter também. Então a gente vai começar pelo olho e isso garante com que a pele fique 100% limpinha, assim, sem nenhum resíduo de maquiagem. Não que seja errado fazer o contrário, mas é uma estratégia pra pele ficar 100%, funciona bem pra iniciantes também. Em relação àquela dificuldade que tu me falou de deixar os dois olhos iguais. E também como uma dica pra iniciantes e também pra pessoas que não têm muita coordenação motora e que têm um pouco de dificuldade na hora de fazer movimentos mais precisos, assim. Na hora que tu estiver passando o teu blush, pode pegar esse pincelzinho de blush mesmo e já usar como sombra. Ou o teu bronzer, principalmente se for o bronzer, porque isso vai dar um fundinho mais marrom. E depois ainda, se tu for passar iluminador, vai ficar mais bonito ainda se tu pegar um pouquinho do iluminador, pode ser no mesmo pincel e passa um pouquinho no olho também. Isso já vai dar um efeito de sombra. É claro que não vai dar aquele efeito super correto pro teu formato de olho, mas pra iniciantes funciona super bem e quando tu quiser dar só aquela corzinha no olho, esse truque já ajuda. Mas assim, falando agora mais especificamente pro teu caso, que falou que sabe se maquiar, enfim, mas que precisa treinar, né? Pro teu formato de olho que é mais fundinho, que nem eu tava te dizendo, a gente nunca pode vir com uma sombra toda escura e mate no olho inteiro, tá? Tu sempre vai focar a parte mais escura da tua sombra da metade do olho pra fora. E essa parte de dentro, tu vai colocar sombras mais claras, mais cintilantes. E se tu for marcar o côncavo, valoriza pra te marcar o côncavo, tá? Mas a tua marcação tem que ser sempre acima da tua linha do côncavo, porque se a gente escurecer mais aonde tá mais fundinho, a gente vai colocar isso mais pra trás. E mais uma dica, Ju, pra iniciantes, mas também pra quem não tem toda aquela coordenação motora na hora de se maquiar, é ao invés de apostar naquele delineado gatinho, fazer a marcação
da linha dos cílios com sombra escura, né? Isso funciona bem também pra quem tem o olho mais fundo e não quer fazer aquele delineado super grosso. E como tu tava me falando que tu tem um pouco de dificuldade de maquiar os olhos, apostar na pele é um grande truque também, porque hoje em dia uma pele bem feita é muito mais do que a gente fazer só um olho, né? Se a gente aposta numa pele bem feita e passa só um rímelzinho, ou muitas vezes sai até só com a pele e um batom, alguma coisa assim, já fica super bonito e já valoriza super o rosto. Nem parece que sou E esse eu. olho! Mas é tudo. E esse cabelo! Vamos nos olhar então aqui no espelho? Vamos. Olhando aqui no espelho. O que tu tá enxergando? Que mulher que tu tá enxergando? Ai, eu tô realizada, parece que eu me sinto poderosa, assim, Eu acho que pra... tu deixou a menininha de lado pra assumir a mulher, não é? Sim. Que a Juliana se transformou desde que teve que amadurecer na marra, não é? Sim. Juliana, eu sei que tu saísse, que a gente saiu totalmente da tua zona de conforto com esse visual, com esse vestido preto, com uma sandália alta de onça, não é? A gente saiu totalmente daquilo que tu tá acostumada a vestir. Mas por que que eu quis que tu usasse esse primeiro look, tá? Porque eu acho que é fundamental tu ver a mulher que tu tem dentro de ti. O quanto ela é feminina, o quanto ela é bonita, o quanto ela tem um corpo lindo, o quanto ela tem um rosto lindo e o quanto ela é maravilhosa, não é? O que eu te aconselharia, tá? Eu acho que tu tem que usar mais, pelo que eu vi. Trabalhar bastante cor, porque tu é muito das cores mais sóbrias, não é? Trabalhar cores, roupas mais ousadas, modelagens diferenciadas, e acho que tu pode e deve fazer isso. Outra coisa que eu acho importante, tu trabalha com produtos de beleza, não é? Com cosméticos e com joias também, além do teu serviço público. Eu acho que quando tu for atender tuas clientes, tu dissesse que tu não te maquia, que tu vai de rabinho. Eu acho que tu tem que fazer esse exercício de te maquiar. Porque a tua cliente que está te comprando um cosmético, o que ela espera de ti é isso. E te garanto que as tuas vendas vão dobrar, triplicar. Porque com certeza ela vai buscar em ti uma inspiração para tudo que ela vai comprar. Então, acho que isso é um tema que tu deve levar para casa, uma lição de casa, de sempre que tu for atender uma cliente, seja de semijoias, seja de maquiagem, colocar o produto que tu está vendendo, te maquiar com o produto que tu está vendendo para mostrar que tu acredita nele. Vamos experimentar uma cor agora? Então vamos lá. Bom, Juliana, agora nós estamos mais dentro daquilo que tu está acostumada a usar. Vamos olhar então aqui no espelho. O que eu quis te mostrar com essa roupa, tá? E por isso que eu escolhi uma calça vermelha, um tênis All Star, uma camisetinha, mas que é uma roupa super casual, mas nem por isso ela não precisa ser interessante, não é? Então procurar deixar a roupa interessante. Aqui nesse caso, o que a gente fez? A gente dobrou a bainha, ou usou na cor da calça, não é? E eu acho que tu tá te sentindo super bem com ela, né? Tô bem confortável. Pronta. Isso E aí. pronta para atender uma cliente, pronta para ir a qualquer lugar, não é? Sim. Ó, super arrumadinha. Se quisesse, podia jogar uma jaqueta jeans. Vamos jogar um blazerzinho. Bom, Ju, vamos experimentar com blazer? Pra gente ver? Uma roupa muito confortável, Sim. não é? E a gente fez essa brincadeira da calça colorida para tirar a produção do sério. Então,
Juliana, o sapato de onça, que sai da tua zona de conforto, e o colorido mais uma vez, não é? Sim. Tu olha como tu fica iluminada, assim, colorida. Sim. Incrível, Muda, né? né? E se tu quiser mais conforto, o mocassim também é super coringa. Então, Juliana, desconstruímos a alfaiataria da calça. A gente deu um truque de estilo nessa camisa para tirar ela do óbvio. Sim. Não é? A gente já tirou do óbvio essa combinação do rosé com o vermelho. E o que que vemos aqui pela frente? Uma mulher muito poderosa, né? Tô Te amando. representa? Agora, talvez quando eu tivesse feito essa pergunta, quando eu entrei aqui, eu falaria que não. Mas agora, representa. Representa, não é? Representa. Tu sabe o que que eu vejo no espelho? Eu vejo uma mulher super guerreira, forte, que sabe de si, né? E que encara qualquer uma. E eu acho que isso pra ti é maravilhoso, porque não são todas as mulheres que chegam na tua idade com essa garra. Não é? Isso tu tem que enxergar todo dia quando tu olhar no espelho. Bom, Juliana, chegamos ao nosso final e eu quero agora que tu vá pra frente do espelho. Agora eu posso dizer que eu tô vendo uma mulher. Um mulherão, né? Uma mulher. E que nem a gente tava comentando um pouco nos bastidores. Não quer dizer que tu vai tirar a maquiagem e tu não vai se sentir linda. Não quer dizer que tu vai estar com o teu jeans, a tua camiseta e tu não vai se sentir linda. Mas o importante é tu ver o teu potencial e ver que tu também pode. E eu acho que essas ferramentas ajudam muito na construção do nosso amor próprio. A gente poder se ver sem maquiagem e se amar é super importante. Mas a gente também poder se arrumar e se conhecer e fazer esse carinho pra gente mesmo todos os dias também é muito importante. E assim, ó, Juliana, o importante é tu te olhar e tu te achar merecedora disso. Exatamente. Tu é merecedora. E de botar essa principalmente, mulher pra fora. e falando em merecer, eu acho que tu não merece que tu mesma fale contigo daquele jeito que tu falou no início. Dizer, eu não me acho suficiente, eu não acho que eu tenho autoestima, porque a gente não deve falar assim com a gente mesma. A gente é a primeira pessoa que tem que ter carinho por a gente mesmo, né? Sim. Então, eu acho que é muito importante isso, e por isso que a gente quis trazer esse espelho na tua frente. Pra tu olhar pra ti mesma e ver a mulher maravilhosa que tu é. Agora, tu olhando essa Juliana, com esse cabelo mais despojado, mais sexy, mais feminina, mais interessante, tu mostrando a grande mulher que tu é em todos os sentidos, eu quero saber se tu tá enxergando isso, se tu visse essa mulher passando na rua, o que tu ia dizer? Como ela é bem resolvida. Como ela tem poder, né? A gente espera que tenha sido uma tarde assim de muitos aprendizados, de autoconhecimento para ti. Claro que ninguém adquire um autoconhecimento em poucas horas, mas eu acho que foi dada a largada, não é? E que tu faça da esclerose múltipla, ela é só uma coisa na tua vida. Não tu é tem o que te muitas define, outras né? coisas. Tu tem muitas outras coisas e ela tem que ficar desse tamanho. Que ela sirva pra tu pensar o quão guerreira tu é, o quão forte tu é pra enfrentar qualquer desafio. E pode ter certeza que hoje a gente aprendeu muito contigo também. E muitas mulheres Com que estão certeza. te vendo estão te levando como inspiração. Eu acho que se serve pra inspirar uma pessoa já é muito bom, né? Mas com certeza muitas pessoas, não só as que estão na situação da esclerose múltipla, mas muitas outras mulheres com certeza estão se inspirando em ti. Eu só tenho a agradecer a vocês, gurias. Amei ter passado E a tarde. gente amou te conhecer. Foi um sonho se concretizando e eu consegui ver que eu posso muito mais do que eu imaginava que eu poderia. Eu tô me sentindo assim
maior, com mais poder de enfrentar as coisas, de sonhar, fazer planos, né? Palavra poderosa, eu acho que é o que pode definir, assim, sabe? Minha autoestima tá bem poderosa.